Próximo exercício. Racionalize os denominadores da fração. A gente tem aqui 4 exemplos para racionalizar o denominador. Racionalizar é a gente tirar a raiz do denominador da fração, tá certo? A gente em matemática não costuma deixar a raiz na parte de baixo da fração, no denominador. E para isso a gente vai usar algumas manipulaçõezinhas que a gente vai ver agora. Nesse primeiro exemplo aqui, letra A. Eu estou com 4 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, para tirar essa raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar ela por raiz quadrada de 2, multiplicar essa fração por raiz quadrada de 2, tanto no numerador como no denominador. Então, a gente vai fazer isso. Ó. 4 dividido pela raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Multiplicar por esse número aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, não altera o resultado original da fração. Por quê? Porque raiz de 2 dividido pela raiz de 2 é 1. Então, eu estou multiplicando por 1, não altera, uma vez que 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não vai alterar em nada o resultado. Então, multiplicando aqui por raiz de 2 em cima, no numerador e no denominador, ficamos assim. 4 vezes a raiz de 2 dá 4 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, fica assim, 4 raiz de 2 dividido pela raiz de 4. A raiz de 4 a gente sabe que é 2, então vai ficar com 4 raiz de 2 dividido por 2. E agora eu posso dividir esse 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então dá 2 raiz de 2. Também, 3 dividido pela raiz cúbica de 3. Bom, agora a gente vai multiplicar nessa fração, tanto o numerador como o denominador, pela raiz cúbica de 3 ao quadrado. Olha lá. Novamente, esse resultado aqui não altera o valor da fração, uma vez que isso aqui é 1, dividir um número por ele mesmo aqui, um número diferente de 0. Então, posso fazer essa multiplicação sem problema nenhum. E estou multiplicando pela raiz cúbica de 3 ao quadrado, por quê? Porque quando eu multiplicar a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3, vai dar o quê? Vai dar a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Lembre-se, essa multiplicação aqui, ó, como tem o mesmo índice, eu fico dentro de uma única raiz, raiz cúbica de 3 vezes 3 ao quadrado, que dá 3 elevado a 3. E em cima vai ficar 3 vezes essa expressão, essa raiz, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora, na parte do denominador, uma vez que o índice da raiz é 3, conhecido como expoente do número 3, ó, eu posso cancelar esse 3 com esse aqui do expoente e vai ficar com 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por 3. Essa expressão aqui dá 3. Agora, dividindo 3 por 3 dá 1, ou cancelando, se você achar melhor, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado. Essa é a resposta. Item C. Agora eu estou aqui com 4 dividido por raiz de 3 mais 1. Sempre que você tiver uma expressãozinha assim que já tem uma soma aqui no denominador, com uma raiz, a gente vai multiplicar ela pelo seu conjugado. O conjugado nada mais é do que multiplicar por raiz de 3 mais 1, o sinal contrário que tiver aqui no meio. Ó. Então, 4 dividido pela raiz cúbica, 4 dividido pela raiz quadrada de 3 menos 1, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 mais 1. Ó. Repeti aqui a fração, só coloquei aqui um parênteses no denominador e multipliquei aqui numerador e denominador por raiz de 3 mais 1, que é o conjugado de raiz de 3 menos 1. Sempre essa expressão aqui vai aparecer com um sinal contrário a que tem aqui. Muito bem. Nessa parte de cima vai dar 4 vezes a raiz de 3 mais 1 entre parênteses. Dividido. Agora, nessa de baixo, ó, o fato de ter um com a soma e outro com a diferença é o chamado produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença é um produto notável, ele vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, em cima vai ficar 4 raiz de 3 mais 1, e embaixo vai dar o quadrado do primeiro, que é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que dá 3. E 1 menos 1 ao quadrado, que dá 1.
Vamos explicar essa multiplicação aqui do denominador com mais detalhes para vocês. Muito bem, então eu tenho aqui o produto de raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 mais 1, que é o produto da soma pela diferença. Então, a princípio, eu vou aplicar aqui a distributiva. Vou multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, que dá raiz de 3 ao quadrado. Multiplicar a raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3. Menos 1 vezes a raiz de 3 dá menos raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Então, esses dois no meio aqui, ó, raiz de 3 menos raiz de 3, vão cancelar. A raiz de 3 ao quadrado, esse 2 cancela com o índice da raiz, sobra só o 3. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. De uma maneira geral, você pode poupar essa conta aqui, ó, aplicando a distributiva, sem precisar fazer, não precisa fazer essa distributiva, sempre que você tiver o produto da soma pela diferença, ou seja, se você tiver um produto dessa forma, ó, A mais B, a soma vezes a diferença, A menos B, aplicando a distributiva dá A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A, mais AB, B vezes menos B ao quadrado. Mas sempre os dois do meio, ó, irão cancelar, porque um vai estar positivo e o outro negativo. Então, no fim das contas, sempre vai sobrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, sempre que você tiver o produto da soma pela diferença, você já coloca direto o quadrado do primeiro, quadrado da raiz de 3, 3, menos o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado, menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Ou seja, dessa conta a gente passa direto para essa, sem precisar aplicar aqui a distributiva, já usando o produto notável, tá bom? Então, continuando aqui, ó. A gente ficou aqui com 4, raiz quadrada de 3 mais 1, e embaixo a gente viu que dá 3 menos 1, que dá 2. Dividindo 4 por 2, dá 2. Então, eu fiquei com 2, raiz de 3 mais 1. Então, essa fração se torna essa expressão aqui. Entender. Com 1 dividido por 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela seguinte expressão. 1 mais raiz de 2, tudo isso entre parênteses, mais raiz de 3. Perceba o que eu fiz. Eu separei esse denominador em duas etapas. Ó. Juntei 1 mais raiz de 2, coloquei entre parênteses, menos a raiz de 3, deixei separada. No final, coloquei tudo aqui entre parênteses para poder fazer a multiplicação. E aí eu multipliquei tudo isso pelo conjugado dessa expressão aqui, com essa carinha que ficou depois que eu arrumei. Ó. Então, eu multipliquei trocando o sinal de menos pelo sinal de mais, ou seja, a mesma expressão aqui que está no denominador, só que eu troquei o menos pelo mais. Por que eu fiz isso? Para novamente cair no produto da soma pela diferença. E agora a gente já sabe que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, ou seja, vai ficar 1 mais raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos o quadrado da raiz de 3, que é 3. Aí ficamos com isso. Ó. O de cima, multiplicar por 1 não altera nada, então dá ele mesmo aqui, só que eu tirei todos os parênteses, ó. Multipliquei por 1, dá ele mesmo. E o de baixo vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 3 é 3. Agora, o que eu faço? Eu vou expandir esse quadrado aqui como um produto notável. Ó. Isso é o quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, dá 1 mais 2 raiz de 2, mais o quadrado da raiz de 2 é 2. Então, dá 1 mais 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é 2. E o menos 3, que está aqui do lado de fora, só esperando a conta acabar. Tá bom? Novamente, essa expressão aqui é um produto notável, é o quadrado da soma. E o quadrado da soma sempre é o seguinte, é o quadrado do primeiro, olha lá, o primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes o primeiro, que é 1, 2 vezes 1 dá 2, vezes o segundo, raiz de 2, dá 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, o quadrado da raiz de 2
é 2. E menos o 3, que estava aqui fora, esperando a conta terminar. Vamos fazer essa conta com mais detalhes aqui, para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Pronto, então a gente está aqui com 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Isso é 1 mais raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 2. Se a gente fizer a distributiva, ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 também dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Então, esses dois aqui dá para juntar, ó, porque são semelhantes. Raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. Então, eu fico com 1 mais 2 raiz de 2 mais 2, uma vez que a raiz de 2 ao quadrado é 2. Cancela isso aqui com o índice. E aqui eu somo 2 mais 1, dá 3. Então, fica 3 mais 2 raiz de 2. De uma maneira geral, se você tiver um produto dessa forma aqui, ó, A mais B ao quadrado, é o chamado produto da soma. O quadrado da soma. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Aplicando a distributiva, ó, A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá AB, B vezes A dá AB também, e B vezes B dá B ao quadrado. Esses dois do meio sempre serão semelhantes, ó. AB mais AB dará 2AB. Então, eu fico com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, sempre que você tiver o quadrado da soma, ó, A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, você pode poupar esse caminho aqui e já ir direto para essa resposta. Produto quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Da mesma forma, se você tivesse no lugar do mais um menos, você teria esse produto, ele vezes ele mesmo. Aplicaria também a distributiva, daria esse resultado, e aí você ia ver que os dois do meio daria menos 2 vezes AB. Então, sempre que você tiver o quadrado aqui da diferença, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A diferença desse para o da soma é só o sinal aqui, ó. Aqui aparece mais, nesse aparece menos. Então, retornando lá para a nossa conta, temos o seguinte. Aqui ficamos isso, né? 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 em cima. Aí a gente foi elevar esse quadrado aqui e ver o que deu isso, né? 1 mais raiz de 2 ao quadrado dá 1, mais 2 raiz de 2, mais 2. E a gente lá tinha somado 2 mais 1, que dava 3. 3 menos 3, cancela. Vai sobrar aqui embaixo somente o 2 raiz de 2. Então, ficamos com isso, ó. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Aí, essa expressão aqui ainda tem raiz no denominador, por isso que eu já coloquei aqui a multiplicação para racionalizar também essa expressão. Para tirar a raiz de 2 aqui embaixo, eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e em cima. Em cima vai ficar multiplicado pela raiz de 2, embaixo vai dar 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá 2 vezes 2, porque a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que está aparecendo aqui embaixo. E em cima, deixei a expressão aqui entre parênteses. Então, a resposta vai dar, fazendo a distributiva aqui, ó, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4, que é 2, ou raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí dá 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 3, fica uma única só raiz. Raiz de 2 vezes 3, que é 6. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Arrumando aqui, botei só o 2 para frente para ficar mais elegante. Então, a resposta é essa. Racionalizar isso, dá essa expressão daqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link com o site onde você pode estar baixando o material tanto dessa aula aqui, de potenciação, como outros materiais, como progressão geométrica, aritmética, entre outros. E aí você pode estar respondendo os exercícios que tem nesse material e estudando aí também nesse site você vai encontrar as avaliações que eu apliquei nas minhas turmas em anos anteriores, tá bom? Então, obrigado pela atenção de todos. Vou deixar agora no final do vídeo uma lista de exercício que envolve os assuntos dessa aula para que vocês possam estar praticando, tá bom?
Até a próxima.